Olá, meus amigos, minhas amigas, a paz de Cristo, bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel e, como sempre, tenho uma mensagem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua vida espiritual. E eu gostaria de compartilhar algo do coração de Deus para a sua vida neste momento. Antes, humildemente, gostaria de pedir a você: inscreva-se no meu canal, deixe o seu like, compartilhe a mensagem, se sentir no coração, para que outras vidas venham ser também alcançadas e renovadas. E toque o sininho para sempre estar recebendo novas notificações. A mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração está aqui em 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. O que eu achei muito interessante nesse texto, e até coloquei o tema, ou vou colocar o tema, a viúva que tinha visão visionária. Então, o que me chama a atenção nesta mulher viúva é a visão visionária dela. Ela está dizendo: o meu esposo temia o Senhor, ou seja, ele deixou um legado. Ele deixou um legado de espiritualidade para mim. Ele era um homem de oração, ele era um homem de jejum. Eu assistia a ele nas madrugadas dobrar o joelho, isso me impressionava. Eu via Deus se manifestar na vida dele. Eu vi Deus operar milagres em outras vidas através da vida dele. Ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero, ele era um homem amoroso, ele era um homem atencioso. Ele olhava por mim, ele zelava do lar, ele amava os filhos, ele era um homem comportado, um homem diferente dos outros. Ele era o homem que Deus realmente preparou para mim. Ele deixou um legado. Agora, imagine você, homem de Deus. Você tem uma esposa. O dia que você partir, será que no momento do velório você vai deixar esse legado de espiritualidade? Será que os seus filhos vão dizer: meu pai era um homem íntegro, era um homem espiritual? Olha, ninguém ficou conhecendo ele negativamente no mercado, no açougue, na padaria. Ele era um homem que tinha vida com Deus e ele deu testemunho de vida. Aí o outro olha e diz assim: verdadeiramente ele era um homem de Deus. Eu vi a forma como ele tratava a mulher dele, muito diferente de muitos homens de Deus que dizem ser homens de Deus, mas batem suas mulheres, espancam suas mulheres e vivem pregando no púlpito. Aí chega uma outra pessoa e comenta: nossa, pastor fulano de tal morreu. Homem de Deus, varão valoroso, tinha vida no altar. Esse daí, eu vou te falar, me espelhava nele. Realmente ele fez a obra do Senhor aqui, fez a diferença. Sal e luz nessa terra. Você, homem de Deus, quando você partir, será que no seu velório as pessoas vão estar ali comentando, falando sobre o legado que você deixou? Sobre a diferença que você fez na terra? Essa mulher reconheceu que seu esposo deixou um legado. Elogia ele, exalta ele. E só que o que me chama a atenção é o próximo versículo, não. É o próximo comentário. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Só que ele deixou contas para a viúva pagar. Só que a viúva não reclama. A viúva não murmura por causa destas contas, por causa desse momento crítico que ela está passando, por causa dessa opressão, por causa dessa vergonha, por causa desse vexame que ela está passando. Ela só fala da virtude. Ela só fala do potencial dele. Ela só fala do legado, ela só fala do testemunho de vida. Ela elogia ele. Ela era uma mulher de visão. Ela poderia ter criticado. Ela poderia ter dito: mas como? Só que no final, olha o que acontece. O que adianta fazer a coisa certa tanto tempo para depois deixar um pepino desse para mim? Sabe o que eu enxergo nela? 1 Coríntios
3:7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Ela suportou uma vida toda o marido dela, que era uma pessoa íntegra, uma pessoa que verdadeiramente buscava a Deus. Ela suportou as falhas dele, ela suportou os defeitos, ela suportou, vamos dizer assim, os deslizes, os erros, por que não dizer os pecados cometidos involuntariamente, que realmente ele não queria cometer, mas ele cedeu. Ela suportou as quedas dele, os vacilos dele. Ela suportou todos os erros dele, as áreas vulneráveis dele, os conflitos dele, os dilemas dele, os dias nos quais ele não estava bem e não conseguiu orar muito, orou muito pouco, não conseguiu realmente dar aquele testemunho, mas no outro dia, um pouco melhor, se reconciliava e dizia: eu estou aqui, eu sou homem de Deus, vamos juntos, esposa, vamos buscar, vamos orar. Então ela suportou tudo isso. É como um pregador renomado diz, Dr. Silas, que Deus não é como o ser humano, que vive observando os nossos momentos de mediocridade e vive criticando, zombando, rindo, detonando, colocando você para baixo, difamando você para todo mundo. Deus não, ele vê a sua história do começo ao fim. Ele vê sim os seus momentos de mediocridade, mas vê também, sabe o quê? Ele vê o coração seu. Ele vê você tentando acertar, às vezes não conseguindo. Ele vê aquela fase que você está indo bem, dando muitos frutos. Ele vê você também com o teu potencial, com a tua inteligência espiritual. Ele vê você ganhando almas. Ele vê você tentando ser cristão, porque não é fácil. Ele vê você lutando contra a carne, contra a natureza humana e contra o diabo. Ele vê a sua história e não os momentos de mediocridade. E essa mulher viu a história do seu esposo. Eu acho lindo quando eu vejo esse texto aqui. Ela viu a história do seu esposo, para você que está assistindo essa mensagem. E quanto aos credores, ela só comentou: os credores estão aqui, estão querendo levar os meus filhos. Porém, o meu esposo era homem de Deus, ele deixou um legado. Isso aqui que está acontecendo foi um deslize, foi um momentinho de mediocridade. Não importa, ele deixou um legado. Se nós tivéssemos por perto de nós cristãos que olhassem a nossa história e não nossos momentos de mediocridade, a igreja do Senhor estaria mais avançada. Mas existe o joio tem que estar junto mesmo. O joio tem que estar plantado, faz parte, vai ser arrancado só no final. Mas se nós tivéssemos irmãos e irmãs sinceros, que realmente viessem a desejar ver a nossa vitória, se não tivesse por perto tanto o amor fingido de 2 Coríntios capítulo 6 e os falsos irmãos, a igreja estaria mais alavancada. Mas existem pessoas na terra que não observam não a sua história, observam só os momentos de mediocridade, seus vacilos, seus altos não vê, só vê os seus baixos. Eu acho linda essa mulher, a viúva que tinha uma visão visionária. Ela enxerga além daquilo, pessoas que estavam, quem sabe, ao seu lado, ao seu redor e derredor, viram. Porque, quem sabe, pessoas ali naquele lugar, né? Quem sabe até criticaram ela, encheram a cabeça dela. Seu marido não vale nada, hein? Teu marido é um pilantra, hein? Teu marido é um safado sem vergonha. Teu marido é um avião, é um 71. Olha o que ele fez. Olha o pepino que ele te deixou. Essa mulher, quem sabe, confrontou essas pessoas e disse: escuta aqui, eu convivi com ele anos e anos. Ele não é isso que você está falando, não. Ele foi um bom pai, ele amou os filhos, ele me amava, ele me considerava, ele tinha uma vida com Deus. Não vou deixar vocês agora comentarem aqui os momentos de mediocridade dele e julgar a história dele, não. Quem julga a história dele é Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, quem julga a tua história é Deus. E ainda bem que nós temos um Deus que conhece a nossa história e não nossos momentos de mediocridade. E nós vamos aprender com esta viúva, nós vamos aprender com esta mulher que tinha uma visão visionária. A viúva que tinha uma visão visionária, que conseguiu enxergar o potencial do teu esposo, as virtudes do seu esposo, que conseguiu valorizar mais ainda tudo aquilo que ele produzia de bom e não as coisas que, infelizmente, ele produziu de ruim. Sem querer errar, ele errou. Mas a vontade dele, o desejo dele, o sonho dele era acertar. Existem pessoas assim na igreja
que estão sendo julgadas e crucificadas. Só vem o tempo ruim na vida delas, só vem o erro, a falha, a queda, mas não olham a história. Jesus é aquele que conhece a nossa história. Jesus é aquele que sabe tudo o que está se passando na nossa vida. Jesus é aquele que nos entende. Não tem um louvor que diz, conta para Jesus onde é a sua dor, é isso, não é? Nós temos que contar para ele. Eu sempre falo, o meu negócio é com Jesus. Respeito a autoridade que está acima de mim, respeito minha pastora, respeito meu ministério, honro, mas tem assuntos que é entre eu e Jesus. É eu e ele. Por exemplo, o meu ministério que Deus entregou para mim é entre eu e ele. Se a pessoa quer honrar meu ministério, amém. Se não quer, eu não fico xeretando, não. Entendeu? Jesus, ele deu um recado para os discípulos. Você vai, prega o evangelho. Se ninguém quiser receber você naquela casa, ó, sai de lá e bate o pé. Vai embora. Não visita mais não, que visitar o quê? Não quer, não quer. Então, Jesus é aquele que abre portas, porque ele é a porta aberta. E Jesus abriu as portas para a viúva, porque ela foi uma mulher sincera. Mas que lindo, que nós viemos meditar nisso. Você tem o seu cônjuge, você tem um amigo, você tem um parente. Procure ver as virtudes dele. Procure ver o seu potencial. Procure ver a sua vontade, o seu desejo, qual é na realidade. Veja se ele está sofrendo com isso. Procure ser uma válvula de escape para ele. Procure estar do lado dele, ouça ele. Não ouça somente os comentários, os boatos, chegue até ele. Conheça o outro lado da moeda. Eu passei por momentos difíceis na minha vida e certa vez passei por um momento difícil num lugar e que marcou minha vida. Só 3 pessoas vieram conhecer o outro lado da moeda, ou seja, a minha versão. A maioria ficou na versão de uma pessoa. Mas como que isso marcou minha vida? As outras 3 pessoas que vieram conheceram o outro lado da moeda. E aí puderam tirar sua conclusão. Então, conheça o outro lado da moeda. Conheça a versão da pessoa, não fica só ouvindo, não. Porque tem tanta gente que tem ódio de você e de mim só de ter ouvido falar. Não te conhece, não conviveu com você, não sabe da sua intenção, não sabe do seu bom caráter. Só de ouvir falar te odeia. Que nós devemos aprender com essa viúva. Fique com essa mensagem.